Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento a continuidade do estudo da obra O Livro dos Espíritos. Hoje com a questão que trabalha o tópico Lembrança das Existências no Corpo Físico. Estamos no 6º capítulo, segunda parte, A Vida no Mundo Espiritual. Se você não assistiu às questões, os estudos anteriores, convido a estar acessando aqui a playlist O Livro dos Espíritos, certo? Vamos lá então. Questão número 304. O espírito recorda-se da sua existência no corpo físico? Resposta: sim. Pelo fato de já ter vivido muitas vezes na Terra. Lembra-se do que foi e do que fez como homem. Algumas vezes essa lembrança lhe faz rir, porque ele sente pena de si mesmo. Comentário de Kardec. O mesmo ocorre com o homem que, ao atingir a idade da razão, ri das loucuras que cometeu na juventude e das ingenuidades da sua infância. Então, à medida que vamos adquirindo mais progresso espiritual, mais experiência, também vamos evoluindo a nossa intelectualidade e unindo este conhecimento, aplicando a razão no seu desenvolvimento, mas nós vamos assim nos elevando e tendo condições destas lembranças. Porém, nem sempre elas são felizes. Tudo depende da nossa caminhada aqui na Terra. Mas que possamos fazer o bem e assim termos boas recordações, não é mesmo? 305. A lembrança da existência em corpo físico se apresenta ao espírito recém-desencarnado de maneira completa e repentina? Resposta: não. A lembrança lhe surge pouco a pouco, como algo que sai de um nevoeiro. E à medida que nessa lembrança ele fixa a sua atenção. Então, tudo está do condicionamento que nós temos no nosso campo mental, né? Então, de acordo com o que nós estamos presos, ligados, mas nós teremos então esta percepção pouco a pouco. 306. O espírito lembra com detalhes de todos os acontecimentos de sua vida? Ele consegue rever toda a encarnação de uma só vez? Resposta: ele recorda os fatos que tiveram maior influência sobre a sua nova condição de espírito. Entretanto, existem circunstâncias da sua vida para as quais ele não dá a menor importância, e nem delas procura se lembrar. Então, todos nós somos assim. De acordo com as nossas condições, serão tirados os véus pouco a pouco. Se houver necessidade, se tivermos condições para isto, serão revelados trechos que forem importantes e puderem trazer alguma influência, alguma modificação conosco e em nós. Mas, por pura curiosidade, não devemos fazer isto, certo? 306A. Ele poderia se lembrar dessas circunstâncias se quisesse? Resposta: ele pode lembrar-se dos acontecimentos de forma minuciosa e até mesmo dos pensamentos que teve. Mas quando isso não tem utilidade, ele não o faz. Ou seja, tudo deve haver uma razão, um propósito para ser cumprido e ser demonstrado a sua utilidade. 306b. O espírito consegue perceber a finalidade da vida na Terra em relação à vida futura? Resposta: certamente, e essa finalidade se apresenta para ele de maneira bem mais clara do que quando ele estava encarnado. Compreende que precisa evoluir para chegar no infinito
e sabe que em cada uma das reencarnações ele se liberta de algumas impurezas. É um banho que vamos tomando. A cada encarnação, vamos tomando este banho corporal na volta ao corpo e vamos nos desprendendo, nos despojando das inferioridades, certo? 307. De que maneira a última encarnação se desenrola na memória do espírito? É por um esforço da sua imaginação ou mediante um quadro que se abre à sua frente? Resposta: das duas maneiras. Todos os atos que interessam ao espírito surgem na sua lembrança como se fossem atuais. Os outros ficam mais ou menos confusos na memória, ou completamente esquecidos. Quanto mais o espírito se desmaterializa, menos importância atribui às coisas materiais. Muitas vezes, quando se evoca um espírito que acabou de deixar a Terra, percebe-se que ele não se lembra do nome das pessoas a quem amava, nem dos fatos que, para aqueles que ficaram, pareciam importantes. Essas lembranças acabam caindo no esquecimento, porque o espírito pouco se interessa por elas. Ele apenas recorda perfeitamente dos fatos principais que concorrem para o seu progresso. Portanto, nós aqui na Terra nos apegamos muito a fatos e às questões que para nós aqui, enquanto estamos encarnados, parecem ser fundamentais para o progresso, para o crescimento e o desenvolvimento. Mas, libertos do corpo físico, vamos realmente dar atenção ao que nos importa e ao que realmente é válido neste desenvolvimento espiritual. E as questões triviais da vida mundana, da vida humana, não mais representam questões de importância para nós. Mas à medida que vamos crescendo após este despertar no mundo espiritual, nós vamos nos desenvolvendo pouco a pouco e recordando também das questões. Bom, a última questão do nosso estudo de hoje é a questão número 308. O espírito, logo após o desencarne, recorda de todas as existências que já viveu? Resposta: todo o passado se desenrola diante dele, semelhante às etapas de um caminho que um viajante percorreu. Entretanto, não consegue lembrar-se de maneira absoluta de todos os seus atos. Ele recorda os mais importantes e aqueles que tiveram maior influência sobre a sua nova condição de espírito desencarnado. Quanto às primeiras existências, aquelas que podemos considerar como a infância do espírito, essas se perdem no tempo e são esquecidas. Portanto, somente aquilo que marca a nossa memória espiritual fica na recordação. O restante acaba como que apagando-se, vamos dizer assim, porque não trazem a sua real utilidade, certo? Então, essas foram as questões do nosso estudo de hoje. No próximo estudo adentraremos a partir da questão 309. Sou Débora Rabelo, um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. Até a próxima.